João 16:33. Todos encontraram, amém? Eu lhes disse estas coisas, para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra, meu Deus, é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos. Queremos, meu Deus, que o Teu Santo Espírito venha estar trabalhando ao nosso coração, atuando na nossa vida, na nossa alma, meu Deus, e que remova toda e qualquer impureza, Senhor, que não veio de Ti, Senhor. Se algum lixo existe, Pai, que nesta tarde seja varrido, seja banido, meu Deus, e que encontramos graça aos Teus olhos, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua Palavra para compreender mais e mais. Também, Pai, nesta oração eu quero interceder em favor do Antônio Célio Coutinho, Senhor, que está com a bactéria muito forte, Senhor, que migrou do estômago para o intestino. Põe a Tua mão sobre o Teu servo, Pai, lá onde ele está, Senhor, tão longe daqui. Mas eu sei, meu Deus, que Tu és poderoso, Pai, para atuar com a Tua Palavra, com o Teu poder agindo sobre o Teu servo, Pai. Restaura ele, meu Deus, no leito da enfermidade, e que o Teu poder, meu Deus, agora, Senhor Jesus, se apodere da vida dele, Pai. E que esta bactéria, Senhor, do seu intestino vá embora em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos no Teu poder. Amém e amém. Meus amados, podemos assentar. Eu gostaria de, nesta noite, meus amados, nesta tarde, falar sobre alguma coisa que veio ao meu coração, indagava diante do Senhor. Deus, o que Tu queres trazer para a Tua igreja? E desde quinta-feira, eu já começo a entrar numa batalha diante de Deus, dizendo: Senhor, o que Tu queres trazer para a Tua igreja? Eu não quero trazer uma palavra minha, eu não quero trazer uma palavra que venha ao meu pensamento, mas eu quero algo que venha do Teu coração, para o Teu povo, para a Tua igreja. Então, é nessa maneira, nessa forma que eu tenho orado ao Senhor e procurado pela palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, trazer o entendimento para a nossa vida. E eu sei, meus irmãos, que nós estamos vivendo momentos difíceis. Momentos que são angustiantes e que parece que não vai melhorar. Há também uma grande inquietação, uma grande pergunta que a gente se faz: por que sofremos? Ou aquela pergunta: se Jesus me ama, por que eu sofro? Se Jesus me ama, por que eu estou desempregado? Por que eu estou desenganado? Por que eu estou doente? Então a pergunta e a mensagem desta noite, o tema é: por que sofremos? Não é uma apologia ao sofrimento, mas é um entendimento por quê que nós temos sofrimento. Interessante onde Jesus faz essa pergunta, essa expressão, e está falando, ele se contextualiza no momento que Jesus está terminando o seu ministério aqui na terra, está findando. Onde João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele fala também: no mundo vocês vão ter aflições, lá no capítulo 16. Então ele está falando para os seus discípulos que ele vai para o Pai. E ele está dizendo também em João 14 que ele vai preparar lugar. Logo depois também ele diz o seguinte, ele fala da sua volta, e nós cremos, é o que nós pregamos, que Jesus vai voltar, e ele vai levar a sua igreja consigo. É o arrebatamento da igreja, é a nossa esperança. E nós estamos no mundo, meus amados, mas o mundo não é a nossa pátria. A palavra de Deus diz que aqui não é a nossa pátria, que nós temos um novo céu, temos uma nova terra. A Bíblia também diz que nós não devemos amar o mundo. É como se você fosse fazer um curso em outro estado ou em outro país e você não vê a hora de terminar e voltar para casa. É como você trabalha, por exemplo, o dia inteiro num trabalho e você está cansado, exaurido, e você deseja que termine de uma vez a labuta para você voltar para casa e estar em casa, que é o melhor lugar. Ou não vê a hora de chegar sexta-feira ou sábado, meio-dia, para terminar tudo e poder ficar em casa com a família.
ao mundo, meus irmãos, não é o nosso habitat. E não deve ser aquilo que nós amamos. Não deve ser aquilo que nós devemos amar. Então Jesus está falando da sua volta. Logo depois ele vai falar então sobre a promessa do Consolador, que não vai nos deixar órfãos, mas que vai enviar o seu Espírito Santo. E Jesus então agora começa a falar para os discípulos o seguinte, das dificuldades que eles vão enfrentar. Então o Evangelho não é um oba-oba. Um Evangelho do Senhor Jesus não é um Evangelho que aquela propaganda vem para cá e você não vai ter mais problema na vida. Você não vai encontrar mais luta, você não vai encontrar mais aflições, você não vai enfrentar mais dificuldade. Se você estiver na igreja, você está totalmente protegido de problemas. Não é isso, Jesus não fez isso com seus discípulos. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse o seguinte, no mundo vocês terão aflições. E é em cima disso aqui, meus amados, que Jesus começa a explicar a eles e ensiná-los sobre estas verdades. Então, logo depois de dizer isso, o que Jesus faz? João 17, no capítulo seguinte, Jesus começa a interceder pelos seus discípulos. Ele começa a orar, a interceder pela igreja. Ele intercede de maneira fervorosa pelos discípulos, também pela igreja. Ele ora, ele intercede, porque sabe das dificuldades e das lutas que vai enfrentar. E eu quero dizer, meus amados, aqui nesta tarde, que ninguém está livre de lutas. Ninguém está livre de enfrentar batalhas, de encontrar reveses na sua vida. E aflições assolam a humanidade inteira. Isso inclui também a nós, como filhos de Deus. Conforme nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que diz, resistam-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estavam passando por sofrimento. Agora, o que Jesus disse? Olha o segredo. Jesus disse o seguinte, mas tenham bom ânimo. O bom ânimo, meus amados, é o segredo para garantir vitória nas lutas diárias. Agora, por que sofremos então? Se Jesus nos ama, por que sofremos? Eu quero colocar aqui 6 situações porque a gente sofre, porque sofremos. Agora, veja bem que Jesus não está prometendo isenção de problemas, isenção de lágrimas. Ele garante que nós vamos enfrentar aflições de todo tipo. E ser um servo de Jesus, ser um servo de Deus, não nos dá isenção de lutas, de batalhas, de dificuldades. O cristão não está isento de passar por tribulações. Tanto que é o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. A outra tradução diz, no mundo tereis tribulações. Romanos capítulo 8, versículo 18, a palavra de Deus nos diz, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo também escreve em 2 Coríntios, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. E aqui nas Escrituras, que afirmam claramente que o Senhor disciplina todos aqueles que são seus filhos. Agora, se não estamos passando por problemas, se não estamos passando por tribulação nenhuma, se não estamos passando por teste, por prova da nossa fé, gente, a gente tem que parar, rever e questionar. Se nós mesmos, sobre a nossa vida mesmo, sobre a realidade da nossa experiência cristã. Porque a Bíblia menciona que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Hebreus capítulo 12, no versículo 8, afirma com muita ousadia que se alguém não passa pela disciplina, se alguém não passa pelas aflições, é um bastardo. E o que é um bastardo?
bastardo é aquele filho ilegítimo no casamento. O texto diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. Então, mas quais são as razões por que sofremos? Primeira delas, por que, meus amados? Primeira razão, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, primeiro casal. E eles pecaram, eles se distanciaram. E todos nós somos gerações de Adão e Eva. Todos nós somos descendência de um casal que foi expulso, que foi retirado do lugar onde Deus havia criado, sem mácula, sem pecado, sem mancha, de um lugar tranquilo, de um lugar onde havia a presença de Deus. E por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade pagou o preço. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, entrou a tristeza, entrou o conflito, finalmente a morte entrou sobre o ser humano. Briga no casamento não tinha, Adão e Eva passam a brigar depois do pecado. Irmão brigando com o irmão é depois que Adão e Eva pecou. Então a razão por que nós sofremos, por sermos raça humana descendente de Adão e Eva. Ah, não, pastor, eu não sou, eu creio na evolução. Não, meus amados, não tem base para isso. Por mais que a ciência, os cientistas tentam explicar, mas tem uma origem, a origem é em Deus. Agora, Gênesis 3,16 diz assim: a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento. Deus dizendo, olha, vou multiplicar grandemente o teu sofrimento. Multiplicação de sofrimento em Adão e Eva. Na gravidez. Com sofrimento você vai dar à luz. Antes a mulher não sofria para dar à luz. Quando a mulher ia para ganhar um bebê, não tinha uma gravidez com dores, não tinha problema nenhum, era tranquilo, era fácil de ganhar o bebê. Também diz assim que Deus multiplicaria a concepção. Acredita-se que a mulher talvez não demorava 9 meses para gerar uma criança. Mas Deus, na sua palavra, diz que multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. A terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Com sofrimento você se alimentará. Com sofrimento você se alimentará. Você vai para o trabalho, coisa boa, hoje é segunda-feira, dia de trabalho, pegar 5 horas da manhã, ficar em pé, pegar o ônibus 5:30 da manhã, e aguardar, e pegar o trem lotado, que maravilha, isso que é vida. Aí você estuda, rala bastante, para se formar e ter um saláriozinho, ver se consegue uma profissão, consegue uma colocação melhor no mercado de trabalho, e você tem que estudar, às vezes tem que manter 2 empregos, para poder sustentar a vida financeira da casa. Mas a Bíblia diz, com sofrimento você se alimentará. Dela todos os dias da sua vida. A terra dará espinhos, antes não dava, ervas daninhas, antes não tinha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Por isto que dela foi tirado, você é pó e ao pó voltará. Observa, meus irmãos, que a Bíblia afirma o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Romanos 5:12, todos pecaram. Todos descendência de Adão e Eva. Então, uma das razões pela qual nós sofremos é por essa origem da qual nós somos herdeiros. A segunda razão por que sofremos também, sofremos por consequência dos nossos atos. A Bíblia menciona, meus irmãos, que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isto é o que ele vai colher. Então as nossas ações, as nossas atitudes imprudentes, o julgamento incorreto,
ideias extravagantes, orgulho, falta de discernimento espiritual. Então, tudo que o homem semeia, ele vai colher. Dirigiu o carro com imprudência, bateu. Consequência dos nossos erros. Subiu numa torre, bem alto, e de lá despencou, caiu. Imprudência nossa. Por isso que tem até uma área dentro do trabalho que chama-se segurança do trabalho. Tem o técnico de segurança do trabalho. Por quê? Tem que ter segurança. Então, na vida nós sofremos também por causa dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Da nossa vida, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, são consequências. Ora, eu bem sei que eu tenho problema na minha saúde com colesterol alto, eu tenho que cuidar. Mas se eu não cuidar, daqui a pouco bate um troço no meu coração, e eu tenho que ir desesperadamente correndo para o hospital, e a pastora Luciana chorando atrás, certo? Mas talvez em consequência de eu não me alimentar de maneira adequada, eu sou responsável pelos meus atos. Hábitos alimentares, nossas atitudes, meus amados, nos colocam em situações ruins. Às vezes você vai se queixar da vida, analisa se o que você está se queixando não é resultado de coisa que você deixou de fazer, ou coisa que você fez e a fez errado, e fez de maneira errada, e aí vem o problema. Você ouviu um conselho, não deu atenção àquele conselho, e aí você desprezou o conselho e fez pela tua cabeça, foi pela tua telha, deu errado, você tomou prejuízo, depois fica chorando. E como diz um ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado. Então nós sofremos por consequência dos nossos atos, das nossas ações. Está ali, por exemplo, o profeta Jonas sofreu pelos atos dele. Foi jogado para dentro do mar, foi ali um grande animal marinho e devorou ele ficou lá desesperado dentro daquele animal, e ele fez uma oração ali dentro, mas era consequência da sua desobediência. Não precisava ter passado por aquilo ali. Deixa eu dizer uma coisa, meus queridos. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que você viva bem. Agora, se você está vivendo alguma situação, talvez nem foi a vontade de Deus, mas foi exatamente a busca das tuas escolhas, das tuas decisões e das tuas atitudes. Então, sofremos por consequência dos nossos atos. Terceira coisa pela qual nós sofremos por consequência dos outros também. Sofremos por consequência de erro dos outros. Por exemplo, atitudes irrefletidas ou deliberadas de outras pessoas. Jesus sofreu por traição. Quem traiu Jesus? Judas. Jesus foi para a cruz porque Judas traiu ele. Não foi porque Jesus errou. Não foi uma razão, alguém fez alguma coisa errada e prejudicou. Às vezes tomamos prejuízo por causa de outros. No casamento, existe aquela situação, não, você que está errado, não, você que é errado, você que me disse isso, mas você não deveria ter dito isso, você deixou de fazer isso. Sempre a consequência, o problema, às vezes é o outro. No relacionamento, por exemplo, uma pessoa entra no carro dirigindo alcoolizado, bêbado, e aí ele mata uma pessoa, deixa uma pessoa aleijada, consequência de outros. Você está sofrendo, alguém está sofrendo, alguém que você conhece está sofrendo, por consequência, erro, falha dos outros. É o médico que errou na cirurgia. Houve um erro médico. O tratamento não foi certo. O medicamento dado não foi correto. Estamos orando pela irmã Naira. A irmã Naira estava com um problema de pneumonia e o médico estava achando que era outra coisa. Se descobrisse antes, daria já o tratamento certo, resolveria o problema de maneira mais certa, mas o médico demorou para encontrar qual era o problema. Às vezes a gente sofre por erro de outros. Às vezes a consequência de erros de outros também nos faz sofrer. Por exemplo, está no meio de um tiroteio. Você não está dando tiro em ninguém, mas você está no meio do tiroteio.
De repente vem uma bala perdida, que Deus guarde, que Deus esteja livrando você, a tua casa, em nome de Jesus. Mas é consequência de outros. É alguém dirigindo de maneira desordenada, é alguém que não sabe dirigir, pega o carro, rouba o carro de alguém e atinge você, ou atinge de alguma maneira alguém da sua família, que às vezes sofremos por causa disto. A Bíblia menciona que um homem chamado Urias, o geteu, sofreu a morte pelo pecado de outro. O rei dele, chamado Davi, errou, pecou. E quem pagou o preço? Urias. Urias está sofrendo. A família de Urias, a mãe de Urias, os irmãos de Urias estão sofrendo a perda de alguém que eles estimavam tanto por causa do erro de outros. Às vezes nós sofremos, às vezes nós padecemos porque outros erram, porque outros falham, porque alguém deixou de realizar, deixou de fazer aquilo que prometeu, quem sabe? Jesus, por exemplo, também sofreu não apenas por causa de Judas, mas Jesus sofreu por causa da inveja dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas. Jesus estava sofrendo por causa daquilo ali. Na empresa, de repente você é demitido, você deixa de ter uma promoção, porque alguém está fazendo intriga com você ali e está te trazendo algum prejuízo. Aqui, meus amados, tem tantas vertentes que podemos trazer para a nossa verdade, do nosso dia a dia, mas às vezes a gente sofre por causa de outros. Não é por erro nosso, não é por falha nossa, mas é por falha de outros, é por descuido de outros. Agora, outra razão por qual nós sofremos também, meus amados, por consequência do curso natural das coisas. Tem coisas que nós não dominamos. Você não tem controle sobre o tempo. Você não tem controle sobre o vento. De repente, bate um vento tão forte, tão grande, e tira todo o telhado da casa. Ah, meu Deus, o que Deus quer comigo? O que Deus está fazendo comigo? Por que isso? Tem coisas, meus amados, que não está no nosso controle. Não é por causa de alguém. Não é por minha imprudência. Não é por responsabilidade minha. Mas é por coisas que vêm. Por exemplo, nós estávamos todas as sextas-feiras, lá em Viamão, nós orávamos no lugar chamado Águas Claras, e a igreja tinha construído um galpão enorme, lá de 10 por 25 metros, e nós sempre íamos orar lá. Porém, bateu um vendaval, que simplesmente pegou aquele nosso galpão, né, que era enorme, puxou o telhado inteiro assim, ó, emborcou e derrubou e destruiu totalmente. Não só o nosso, destruiu todas as moradias que havia lá, árvores foram quebradas com ventos de mais de 120 quilômetros por hora. Foi uma devassidão naquela região. A nossa região há pouco foi atacado com chuva de granizo. Alguns irmãos, vários irmãos, principalmente aqui em Sapucaia, foram afetados, seus telhados foram simplesmente destruídos com tanta chuva de pedra. Tem coisas que nós sofremos que ela não está no nosso controle, seja granizo, seja tufão de vento, seja alguma coisa da natureza. O apóstolo Paulo também ele sofre com isso. Em Colossenses, segundo Coríntios, aliás, capítulo 11, Paulo ele diz que ele teve naufrágio. No capítulo 27, 28, por exemplo, ali menciona, aliás, capítulo 27, nos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, Paulo narra de maneira detalhada um dos seus naufrágios, mas não foi o único. Porque Paulo ele relata em 2 Coríntios, capítulo 11, que ele sofreu 3 naufrágios. 3 vezes. O vento foi tão forte, as ondas foram tão gigantes, que destruíram aquele navio, que acabaram com aquele navio, e agora está ele sofrendo, a carga foi perdida, o barco, o navio foi perdido, os bens, os pertences foram perdidos, por algo que não tem controle humano. Ele escreve: 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Ou seja,
o barco, o navio, se despedaçou. E ele ficou no mar uma noite inteira e um dia inteiro, até poder encontrar a praia. Fora o perigo dos animais que poderiam devorar no meio do mar. Meus amados, sofremos por essas situações. Mas não somente sofremos por sermos herança de Adão e Eva, não somente nós sofremos por consequência dos nossos atos, não somente nós sofremos por erro dos outros, não somente nós sofremos por consequência da própria natureza, mas nós sofremos, meus amados, por habitar no mundo pecaminoso e corrompido. Tem uma lei que foi criada, a lei da ficha limpa. E tem uma música que alguém fez aí, um poeta brasileiro, tic-tac pega ladrão, não sobra um. Nós vivemos, meus amados, num mundo totalmente corrupto. Como eu tenho dito e tenho falado, não é o todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então nós sentimos a aflição, a angústia de vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas, sobre tantas pessoas, até mesmo sobre a nossa vida, a qual somos tentados a nos corromper, a pecar, tentados sempre, contínuo e constantemente. E somos ensinados numa cultura que o fazer errado é o certo. Tanto que quando alguém encontra uma carteira e devolve a carteira, vai para a notícia, vai para a televisão. É uma vergonha. Mas porque vivemos num mundo corrompido, onde seria o normal, ou seria o anormal, alguém encontrar uma carteira e ficar com aquela carteira. Mas hoje, ser honesto, se alguém é honesto, vira herói. E herói não tem aos montes. São raros e são poucos. Então nós sofremos em detrimento disto. Nós sofremos num mundo corrompido, num mundo corrupto. Nós sofremos porque estamos assim. Assim sofreram homens de Deus. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, mostra a aflição e a angústia por estar vivendo assim. E diz assim: e lhes disse: percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Não somente isto, Paulo, por exemplo, quando ele chega em Atenas, a Bíblia menciona que Paulo ficou profundamente indignado de ver uma cidade tão repleta de pecado. Atos 17, 16... está registrado: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ló, meus amados, sofria numa cidade infestada de pecado. Ló habitava no meio de uma população infestada de coisas erradas. E não poderia ele se levantar contra aquela cidade, porque todos eram assim. Todos estavam corrompidos com a imoralidade. Paulo, ele tem que escrever a carta aos Romanos falando a respeito da humanidade que mudou o curso das coisas, onde homem se deita com homem, mulher com mulher, mudando o curso da natureza pela qual Deus criou as coisas. Então sofremos por causa disso, por estarmos no mundo de pecado. No mundo que o pecado está aumentando, está engrossando as suas fileiras. Meus amados, e cada vez mais vai ficando mais curto e menos espaço para a gente respirar, para viver em retidão e viver de acordo com a palavra de Deus. Mas graças a Deus pela palavra de Deus, que vai corrigindo os nossos caminhos
e vai orientando-nos a viver para o Senhor nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz, meus amados, que nós como igreja, nós não somos desse mundo. Amém? Nós somos cidadãos do céu. E por último, porque sofremos, uma das ministrações, inclusive do nosso Crescendo 2, sofremos por ataques espirituais. Sofremos por ataques do diabo. A Bíblia descreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala a respeito do Deus desse século. Fala sobre o príncipe desse mundo, que controla o presente século, que controla e domina. 1 João 5,19 diz ali, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Hebreus 2,14 também nos diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é o diabo. Ele é o nosso adversário. 1 Pedro 5,8 fala que ele é o nosso adversário. Adversário nosso, adversário de quem? Da igreja. É adversário dos filhos de Deus. Por isso que Pedro ele escreve em 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E a palavra de Deus nos diz, resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lá em Apocalipse também diz que Satanás sairá e vai fazer com que eles passem por 10 dias de grande aflição e prisão. Meus amados, a Bíblia menciona que Jó, o livro de Jó, que antecede o livro de Salmo, lá no início do livro de Jó, traz uma explicação no mundo espiritual. Fala que Jó era um homem reto e temente a Deus, mas que ele foi atormentado por Satanás. Foi quem tirou a vida de Jó, a estrutura de Jó, a economia de Jó, o seu trabalho, as suas fazendas, os seus animais, que destruiu tudo aquilo que ele possuía. Quem foi? O inimigo. Depois a enfermidade também colocada sobre Jó. Qual foi a procedência? A procedência era espiritual. O próprio Senhor Jesus, quando entra numa sinagoga e ele liberta uma mulher que estava encurvada, Jesus disse, por que não convinha tirar esta mulher que estava já há 18 anos, sendo aprisionada por Satanás? Então o inimigo trabalha. Ele trabalha, muitas enfermidades, elas não são enfermidades normais, elas são enfermidades de fundo espiritual. A Bíblia menciona, Lucas 13, Jesus afirmou que aquela mulher que foi curada, ela estava presa por Satanás há 18 anos. O apóstolo Paulo, ele reconhece em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele fala a respeito do espinho na carne que ele tinha. E ele diz assim, mensageiro de Satanás. Há sofrimentos que eles são tormentas espirituais. Ele é fundo espiritual, aí a pessoa faz exame, não aparece nada, não aparece no exame químico, não aparece nas radiografias, não aparece em tomografia, não aparece em equipamento sofisticado no mundo nenhum, porque o problema ele é espiritual. Quando não se entende, quando não dá para entender, quando não é nenhum desses fatores anteriores aqui mencionados, que são razões pela qual sofremos, ele tem uma explicação, ele é de fundo espiritual. Agora, meus amados, quando o sofrimento que nós temos, ele advém, por sermos herdeiros de Adão e Eva, não tem o que fazer. Quando o sofrimento que nós temos é de responsabilidade por causa dos nossos atos, a gente tem como mudar a nossa semeadura. Quando ele é causado por outros, nós temos que ser prudentes, porque a Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Temos que ser mais prudentes. Com relação a cataclismas e que existe, nós temos que ser cautelosos também e mais prudentes, né? A Bíblia fala sobre o construtor da casa, né? Construiu sobre a rocha, construiu de maneira qualquer, devemos ser prudentes.
Mas, quando ele é espiritual, meus amados, o que temos que fazer? Nós temos que aprender a buscar em Deus, para vencer o inimigo. Precisamos aprender, irmãos, a lutar com as armas, e não considerar que é problema natural, e às vezes o problema de um filho, desobediência de um filho, rebeldia de um filho, problema no casamento, às vezes é um problema espiritual, e que temos que ir para a oração. Precisamos nos encher de Deus, e nos revestir da armadura, para poder resistir o dia mau. São as intempéries que vêm contra a nossa vida, e que vêm para nos assolar, e vêm para nos destruir e nos abalar, e nos desestruturar na vida espiritual. Meus amados, eu bem sei, meus amados, o mundo a qual nós vivemos. Eu sei que podemos passar por inúmeras batalhas, mas é importante nós sabermos, meus amados, que nós precisamos lutar. Amém? Por isso que Paulo ele descreve a armadura do cristão em Efésios capítulo 6, que nós temos que lutar. Ser servo de Deus, servir a Cristo, não é apenas ir na igreja, frequentar os cultos, participar também dos apriscos. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e eu preciso estar nesse mundo, mas me incomodar com esse mundo, não concordar com as coisas que o mundo está vivendo. Eu preciso ser diferente, eu preciso pensar diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso ser luz no mundo, eu preciso ser sal na terra. A minha vida, ela precisa mostrar uma diferença no mundo. Eu não tenho que viver como todo mundo vive, eu não preciso pensar como todo mundo pensa, eu tenho que pensar como a palavra de Deus manda eu pensar. Eu tenho que viver como Deus me ensina, porque Deus é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, a Ele eu entreguei a minha vida, a Ele eu entreguei o meu viver, eu quero viver para Ele e eu preciso da graça dEle. Agora, no meio de tanto tempestade, tanto temporal, o que fazer? Como trazer alívio a tanto sofrimento? E o que traz alívio? Meus amados, o próprio Senhor Jesus ele vai responder no texto. Quando ele diz o seguinte: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu preciso, no mundo que eu tenho aflição, eu preciso da companhia daquele que vence. Eu não posso andar na companhia de quem perde, de quem é um perdedor, de quem é um fracassado. Eu preciso andar na presença de Jesus, que é aquele que venceu. Meus amados, Jesus venceu a morte. Nada e ninguém conseguiu vencer a morte. Jesus é maior, Jesus é incomparavelmente maior do que tudo e que todos. Conta-se uma ilustração, que o vento e o sol fizeram uma disputa, quem era mais forte? E aí, o sol dizia, não, eu sou mais forte. E o vento disse, não, eu sou mais forte. Aí o sol, então tá, vamos fazer um teste. Tinha um cidadão lá com casaco, né, todo encasacado, dizia, eu vou tirar o casaco daquele homem. O vento, não, eu vou tirar. E o vento bateu, não tirou. Aí o sol começou a entrar na disputa e com a sua força, os seus raios, aquele homem ficou com calor e tirou o casaco. Só eu sou mais forte. Aliás, não, essa ilustração era diferente. Disputaram, né, a nuvem dizia, eu sou mais forte. Aí a nuvem pegou e ficou embaixo do sol, tampou o sol e o sol foi perdendo. Aí a nuvem dizia, eu sou mais forte. Aí o vento disse, não, eu sou mais forte. Aí veio o vento e empurrou a montanha, empurrou aquela nuvem e tirou a nuvem. Aí a montanha disse, não, eu sou mais forte do que o vento. E aí de repente agora, o vento bateu na montanha, e a montanha segurou o vento e o vento não pôde ir. Aí a montanha disse, eu sou mais forte. Aí o homem disse, não, eu sou mais forte. O homem foi lá com dinamite, foi lá com máquinas e derrubou aquela montanha. Aí chegou a morte e disse para o homem, eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Chegou a morte e derrotou e acabou com o homem. Mas chegou Jesus, irmãos, e disse, eu sou mais forte. Jesus venceu a morte. A morte foi vencida. A morte foi tragada. Então nós falamos, meus amados, de quem realmente pode, de quem é maior Jesus.
E observa lá em Isaías 43, um versículo muito lindo que diz, lá, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Então, meus amados, Deus está conosco no momento da dor, no vale da dor. Ele está conosco no momento da enfermidade. Ele está conosco no momento das nossas agruras, das dificuldades, das intempéries, das vicissitudes da vida, nas tempestades da vida. Quando a família de Lázaro, por exemplo, estão todos eles chorando, né, por uma batalha na saúde que se agigantou, mas com Jesus nunca existe causa perdida. Jesus chegou depois que Lázaro estava morto e ressuscitou a Lázaro. Porque para Jesus, irmãos, não tem problema que ele não possa resolver. Para o Senhor Jesus, não tem causa que Ele não possa trazer para nós uma vitória. Agora, é interessante que Deus não nos livra do problema. Jesus não nos livra do sofrimento, mas Jesus nos livra no sofrimento. Por isso que Ele nos disse, no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E é o próprio Senhor Jesus que Ele fez uma grande e maravilhosa promessa para nós. Ele disse, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E às vezes, meus amados, as nossas aflições, Deus permite, com o propósito de que as nossas lutas, elas sejam modelos e sejam exemplo para os outros, como por exemplo, nós encontramos em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Também, os nossos sofrimentos e as lutas e as batalhas que nós passamos, também elas promovem crescimento e traz paz para a nossa vida, como nós temos a certeza da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo a luta coopera para o meu bem. Até mesmo aquilo que eu estou atravessando que eu não gosto, mas coopera para o meu bem, é Deus trabalhando, é Deus atuando. Agora, meus irmãos, mesmo na luta e na batalha, Jesus diz o seguinte, eu venci o mundo. Ele fez a promessa de estar conosco. E é o Senhor Jesus, E é o Senhor Jesus, irmãos, que Ele diz o seguinte, em João 14, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o mais importante, meus queridos, eu já quero estar encerrando, que o Senhor Jesus, meus amados, sobre a nossa vida, Ele prometeu a sua presença. Observa que Jesus, Ele entra num barco, e Ele está num barco com seus discípulos, e vem uma tempestade muito forte, que se lança contra aquele barco, contra aquele navio, contra aquela pequena embarcação, e Jesus está no barco. Mas mesmo Jesus estando no barco, eles enfrentaram aquela tempestade, mas Jesus estava ali. Quem sabe a gente diz, mas eu sirvo Jesus, e por que eu enfrento batalha também? Por que eu enfrento luta? Meus amados, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Às vezes o nosso relacionamento com Jesus está um relacionamento dormente. Jesus está dormindo. Nosso relacionamento com Jesus é aquele assim aqui, eu não estou me relacionando com Ele de maneira plena. Jesus está ali, mas o meu relacionamento, a minha conversa com Ele não está tendo intimidade. E aí os discípulos então, eles acordam o Senhor Jesus, falam com Ele, conversam com Ele, e Jesus se levanta. Meus amados, eu acredito que nós, a nossa vida, precisamos de um avivamento, nós precisamos de um despertamento, para que a nossa vida também venha e receba o socorro de Deus. Amém? E Bruna, pode ir passando aqui, filha. A Bíblia menciona, meus amados, em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o que fazer? Para onde ir? Para onde correr? O que buscar? No meio das tempestades? Quando estou passando por aflição? Meus amados, tem coisas que não tem o que se fazer. Não tem o que você possa fazer. Tem coisas que não tem o que o profissional que possa nos ajudar possa fazer. Tem coisas, meus amados, que só Jesus pode resolver. Então, concentre-se nele, porque Jesus venceu.
Que mais devemos fazer? Meus amados, devemos nos fortalecer no Senhor. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque a Bíblia diz, meus amados, que Ele tem cuidado de nós. É servo de Deus, não passa por isso? Passa. Apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus, um dos grandes discípulos e desbravadores do Evangelho, ele lista ali 7 coisas que justificam, ou poderiam justificar, o seu desânimo na vida, ou desânimo para qualquer um. Ele menciona em Romanos 8,35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada. Mas ele diz o seguinte: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E ele pergunta: o que poderá nos separar do amor de Deus? E a lista que ele faz: nada pode nos separar do amor de Deus. Não é porque eu estou passando por uma batalha que Deus não me ama, que Deus não está nem aí para a minha vida. Muito pelo contrário, se é um propósito de Deus para melhorar, para trabalhar na minha vida, para que eu seja melhorado, então Deus está fazendo, então Deus está atuando, então Deus está agindo. Mas eu quero, meus amados, estimular como igreja, que nós vamos correr para Jesus, que nós vamos recorrer a Deus em oração sincera. Vamos buscar o Senhor, vamos buscar a sua presença, vamos buscar a sua face, até que nós venhamos ver, irmãos, o sol da justiça brilhando bem alto e bem forte. Estamos no mundo, vivemos aqui, passamos por aqui, mas nós não somos desse mundo. Nossa esperança está em Deus. E há lutas que elas não vão terminar aqui, elas vão continuar ainda. Até quando, pastor? Até quando vai ser? Algumas terminam semana que vem, outras podem terminar após você fazer uma oração nesta noite. Outras, quem sabe, vão findar durante a jornada de oração que nós iniciamos amanhã às 10h30 da noite. Outras, quem sabe, setembro, final do ano. Outras, quem sabe, vão terminar só no ano que vem. Mas tem algumas, meus irmãos, que só no céu. Porque Apocalipse 21:4, a Bíblia nos diz que o Senhor, o nosso Deus, limpará dos olhos toda lágrima. E lá não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Se o texto diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, é porque tem gente que vai entrar lá chorando. Parece que a resposta não foi atendida, o clamor não foi socorrido, a resposta parece que não chegou. Mas a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Alguns vão entrar no céu alegre, contente, cantando o hino da vitória. Outros vão entrar lá chorando, porque não conseguiram vencer aqui na terra. Mas lá no céu vamos receber uma coroa. E a Bíblia diz assim: ao que vencer, ao que vencer. Deus trabalha, Deus age, Deus promete, e nada aqui na terra, meus amados, pode superar a grandeza da sua presença. Amém? Eu gostaria de orar ao Senhor, nosso Deus, essa noite. Quero convidar você para nós ficarmos em pé, porque hoje é o culto de ceia, meus irmãos. E é exatamente nessa semana de ceia que Jesus está ensinando os seus discípulos sobre isso, sobre o que eles teriam que enfrentar. Isso está na palavra também, são coisas que nós, ao nosso dia a dia, ao nosso derredor, encontramos sempre, mas que tenhamos ao nosso coração um propósito firme de fielmente buscarmos ao Senhor e permanecer no Senhor. Não te entrega a qualquer coisa que o mundo te oferecer. Não vá pelas facilidades, pelos atalhos que o mundo te oferecer. Permaneça fiel ao Senhor. A Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Que encontramos isso no Senhor nosso Deus, porque Ele é o nosso socorro,
Ele é a nossa fortaleza. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,